Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o complexo de Fênix. Pessoal, vocês sabem que a palavra complexo é um conceito do Jung que o Freud tomou para a psicanálise e que diz respeito a, como a própria palavra indica, a uma complexidade de afetos, crenças, desejos que se articulam em torno de um tema. A ideia de complexo de Édipo, complexo de castração. Freud vai usar bem parcimoniosamente essa palavra, de forma bem econômica, vai recusar, por exemplo, outros complexos ao longo da história da psicanálise, o famoso complexo de Electra, que eu tenho um vídeo aqui sobre as razões pelas quais Freud recusa esse termo, complexo de Electra, e outros mais que foram sugeridos aí ao longo da história da psicanálise, complexo de Deus, por Ernest Jones, por exemplo. Enfim, há uma série de tentativas, mas que nunca pegaram ao longo da história. Estou usando aqui a palavra um pouco numa brincadeira, complexo de Fênix, nesse sentido, uma metáfora zoológica. Eu tenho trabalhado sobre isso em um projeto de pesquisa sobre psicanálise e animalidade, usando um animal fantástico, um animal mágico, a fênix, esse pássaro que morre em chamas, ele é capaz de se inflamar, por assim dizer, morre e a partir das suas próprias cinzas renasce, aparentemente por muitos e muitos anos. Há indicativos literários que isso pode durar 90 mil anos, enfim, há várias lendas aí sobre esse animal. Então, o que seria esse complexo de Fênix, Qual metáfora é essa? Sobre o que, do ponto de vista clínico, a gente pode falar usando esse tipo de metáfora? Eu pensei em alguns pacientes que estão tomados pela compulsão à repetição, em especial daqueles comportamentos que estão próximos à morte, que levam o paciente muito próximo à morte. Seja a própria tentativa de suicídio, seja o uso indiscriminado, por exemplo, de drogas ou se colocar em perigo de forma muito mortífera. Eu vou usar aqui a toxicomania como exemplo paradigmático desse complexo de Fênix. O paciente, num certo sentido, vai buscar, por exemplo, a embriaguez máxima. A ideia de que no final de semana o ideal é chegar na segunda-feira sem se recordar de qualquer coisa que tenha acontecido no final de semana inteiro. O que significa isso? E as narrativas que ele tenta capturar de um amigo, a namorada, enfim, pessoas que porventura o acompanharam nessa aventura, são as narrativas que ele vai trazer para análise. Nossa, me contaram que eu fui quase atropelado, eu tô sem a minha carteira e sem meu celular, eu não sei onde foi parar, provavelmente foi assaltado. Nossa, eu podia... E as fantasias são as mais variadas. Eu podia ter sido morto, eu podia ter sido estuprado, eu podia ter sido violentado de alguma forma, espancado, Às vezes aparece com marcas de violência, enfim, ele imagina que pode ter lutado. Numa cena, por exemplo, ele pode ter imagens de um estabelecimento, do bar onde ele estava, e apenas a partir das quais ele vai saber o que ele fez. Brigou, que ele caiu no chão, que ele está sendo processado pelo bar por aquilo que ele fez sem estar lá. São exemplos típicos, muito provavelmente vocês têm na clínica também, do que alcoólatras, em especial alcoólatras, fazem, de tal maneira que eles estão, mas não estão vivendo um determinado tipo de experiência. É como se eles morressem num determinado momento, de fato, pelo coma etílico, às vezes pela amnésia completa, e depois dessa experiência eles voltassem à vida e revivessem. Esse é um exemplo muito importante do que eu estou chamando aqui de complexo de Fênix. De um ponto de vista metapsicológico, além da compulsão à repetição, dois conceitos estão bastante claros nesse tipo de evento que o etilista, o alcoólatra, produz para si mesmo. Além da compulsão à repetição, a onipotência e o masoquismo. Duas coisas que costumam dar as mãos fortemente ao longo de uma análise. O sentimento de onipotência no sentido de dizer eu dou conta do máximo de dor que pode existir.
Então pode existir o máximo da passividade que eu vou suportar, essa passividade, vou me entregar a ela ativamente e sobreviver a ela. Onipotência masoquista. A passividade, de alguma maneira, é prazerosa, é um prazer estranho, um prazer que está longe de ser, diga-se de passagem, um prazer masoquista típico, no sentido erótico, né? É gostoso apanhar, é gostoso alcançar algum tipo de prazer. Uma distinção aqui importante que eu faço a partir do livro do Beno Rosenberg, Masoquismo Mortífero, Masoquismo Guardião da Vida. Livro, aliás, cuja leitura eu recomendo, aqui editado pela Escuta no Brasil. Masoquismo mortífero, esse o do alcoólatra, porque de fato ele corre riscos brutais. Ele está apanhando, ele está sendo violentado, ele está sendo roubado, ele não sabe onde ele está estando num determinado lugar. Masoquismo guardião da vida é diferente. É um masoquismo que, por exemplo, ajuda a gente a trabalhar. Está aqui gravando vídeo, está aqui estudando, lendo, conversando, no sentido de eu vou renunciar a prazeres e vou, né, me dedicar a estudar psicanálise para atender e trabalhar, enfim, tendo vistas a determinados ganhos. Então, uma passividade que eu tolero, mas que tem um jogo de troca aqui, né? O prazer é razoável. Ou, né, no masoquismo erótico, por exemplo, de topar determinadas experiências sexuais onde algum tipo de dor seja prazerosa, algum tipo de passividade possa ser prazerosa. Masoquismo guardião da vida. O problema para o Beno Rosenberg é quando o masoquismo se torna mortífero demais. Uma passividade que aparentemente serviria, por exemplo, para proteger o sujeito de um trauma passivo originário muito grande, mas que na repetição desse trauma, para que o sujeito possa se apropriar do traumático, ele se coloca efetivamente numa situação mortífera demais. E não um tipo de derivação simbolizada, mais bem protegida. Não, se para me proteger da passividade, sabe, sei lá, de um abuso, da violência, de um pai intrusivo, eu me coloco efetivamente numa situação cujas intrusões são devastadoras na minha vida. Então, uma defesa que leva consigo aquilo que deve ser defendido. Isso é um masoquismo mortífero. É por isso que onipotência e masoquismo parecem dar as mãos nesse tipo de caso clínico que poderia justificar o batismo desse novo conceito complexo de fênix. Porque não satisfeito com uma morte ou quase morte, das cinzas renasce de novo o sujeito, muito alegre por ter sobrevivido mais uma vez, onipotente, e mais uma vez ele se entrega ao mortífero para continuar nesse ciclo bastante longevo. Eu gostaria de usar alguns trechos do Ferenczi que estão publicados aqui no 4º volume da obra completa dele. São trechos do Diário Clínico, uma passagem que se chama "Toda adaptação é precedida de uma tentativa inibida de desintegração". Tá? Essa passagem tem esse título, e essa passagem diz o seguinte: em consequência de uma mudança desfavorável do meio ambiente, o mecanismo desintegra-se, ao ponto em que a maior simplicidade e, por esse fato, a maior plasticidade dos elementos tornam possível a nova adaptação. Portanto, a autoplastia precede sempre a autotomia. Atenção aqui que nessa passagem está mal traduzido como autonomia. Isso não faria nenhum sentido. O termo aqui é autotomia. A tendência para a autotomia é inicialmente completa. Entretanto, uma corrente oposta, pulsão de autoconservação, pulsão de vida, inibe a desintegração e impele para uma nova consolidação, desde que a plasticidade resultante da fragmentação o permita. Passagem brilhante do Ferenczi para a gente pensar nessa lógica da autotomia. A autotomia, como vocês sabem, é aquela capacidade de alguns bichinhos de perderem um rabo, por exemplo, para deixar lá para o passarinho comer, e depois esse rabo vai nascer de novo. Autotomia, partir-se em pedaços. Ferenczi está descrevendo a situação traumática como um evento desse tipo do ambiente que vai ser traumático demais, que vai fazer o sujeito se fragmentar.
diz ele, essa tendência para autotomia sempre vai ser compensada por alguma força que vai tentar juntar esses fragmentos, reorganizar esses fragmentos. Então, Ferenczi, num texto brilhante dele chamado Reflexões sobre o Trauma, vai apontar para essa teoria de que, por exemplo, num sonho traumático, tese que estava presente no Além do Princípio do Prazer em Freud, o sujeito revive o trauma para tentar se apropriar daquilo que lhe aconteceu. Então, o sonho tem um efeito traumatolítico e traumatofílico. Ele se apega ao trauma porque é a única maneira dele sobreviver ao trauma. Então eu estou apegado à cena traumática e repito a cena traumática 1 milhão de vezes para provar para mim mesmo que eu sobrevivo. Masoquismo no limite entre o guardião da vida e o mortífero. E ele é traumatolítico no certo sentido porque essa repetição pode fazer com que o sujeito de repente descubra uma saída finalmente, a partir de outras perspectivas, de que eu não preciso repetir o trauma, eu sobrevivi. Eu dei conta de sobreviver ao trauma de tanto que eu repeti a experiência traumática. Então eu preciso do sonho, eu preciso da repetição para, no limite, fazer com que eu experimente de novo o trauma. Mas o que isso tem a ver com a fragmentação, com a desmaterialização, um termo muito forte que o Ferenczi vai usar, essa fragmentação que muitas vezes a gente vai ver no trauma, essa ida às cinzas, como o mito de Fênix aponta para a gente. O que isso tem a ver com trauma? O que isso tem a ver com esse tipo de paciente? Ainda nesses fragmentos, no volume 4 das obras completas do Ferenczi, ele tem outra passagem, Reflexões sobre o Prazer da Passividade, passagem de 1930. Ou seja, mesmo período que ele estava pensando no Confusão de Língua, a adaptação da família à criança mal acolhida ou não bem-vinda e a sua pulsão de morte, né? O Ferenczi estava nesse último período aqui muito fértil, muito criativo, né, da sua vida. Nesse trecho, Reflexões sobre o Prazer da Passividade, o Ferenczi vai, mais uma vez, apontar para aquilo que ele vai descrever de forma brilhante no Confusão de Língua como identificação com o agressor. Vejam o que ele diz. Poderíamos falar formalmente de uma identificação com um adversário mais forte. O fato é que uma autodestruição desse gênero pode estar ligada a sentimentos de prazer e que o está, incontestavelmente, nos casos de submissão masoquista. Será apenas a identificação fantasística com a destruição? Poderíamos citar aqui o exemplo do pássaro fascinado pelo olhar da serpente ou pelas garras da águia, e que, após breve resistência, precipita-se para sua perda. Então, metáfora zoológica do Ferenczi, mais uma metáfora zoológica que aparece aqui na psicanálise, passarinho que está lá um pouco paralisado, né? E, de repente, ele vai para a sua morte. Essa ideia do Ferenczi de que a gente se identifica com o agressor é brilhante. A gente precisa de um vídeo completamente à parte para falar o que é identificação com o agressor para o Ferenczi. Mas em termos bem rápidos e gerais, ele sempre destaca esse modo da identificação com o agressor. O sujeito agredido se identifica com o agressor no sentido de tornar-se o objeto passivo desse agressor. Que é uma outra forma mais simples da identificação com o agressor, como o próprio nome indica, que é eu vou fazer a mesma coisa que o agressor fez comigo com o outro. Então a criança que, por exemplo, sofre violência em casa, vai chegar no colégio e vai praticar violência com o coleguinha. Essa seria a identificação com o agressor mais simples. Não é dessa que o Ferenczi insiste muito na obra dele, não. O Ferenczi vai insistir em outro modo da identificação com o agressor, que é eu, agredido, apassivado, submetido, identifico o menor movimento de desejo do agressor e me jogo em direção a ele. Eu antecipo, eu domino a violência que cai sobre mim, me antecipando a ela, desejando, num certo sentido, essa violência, porque realizar o desejo do agressor com quem eu me identifico. É esse o modo da identificação com o agressor que o Ferenczi descreve, o que é terrível. É o masoquismo brutal, é a onipotência do masoquismo. E ele vai falar aqui exatamente dessa admiração pelo mais forte, a identificação com o adversário mais forte. Nesse mesmo texto, ele vai falar
a admiração pela grandeza e a força do adversário ou da força elementar em ação. Né? Como se isso fascinasse a águia, então, fascinando o pequeno ratinho. É essa a ideia. Obviamente ele está falando aqui do adulto agressor, a mãe violenta, a mãe cheia de ódio, né? O pai violento, agressivo, e a criança ainda desprovida dessas forças de vida que podem juntar esses fragmentos decorrentes da agressão sofrida. Ela não tem ainda pulsão de vida porque ela não recebeu pulsão de vida dos seus pais. Ela recebe mais ódio do que pulsão de vida. Então, num certo sentido, esse sujeito que se identifica com a Fênix, o máximo do poder, né, um poder capaz de se inflamar, se destruir e depois sobreviver à própria destruição, talvez esteja falando desse tipo de situação. Traumas muitíssimo violentos, num tempo no qual a fragmentação, a desmaterialização fosse sentida pela criança, quase como uma agonia impensável, um tipo de experiência de desintegração radical, como aquelas descritas por Winnicott num texto brilhante chamado The Fear of Breakdown. Essa criança que está tomada pelo colapso, a desintegração, a fragmentação mais brutal, de repente consegue se unir de novo, se articular de novo, uma parte dela cuida desses fragmentos, une esses fragmentos e prova para si mesmo: eu sobrevivi ao ataque daquela águia. Me entreguei no bico dela, na boca dela, mas ela não me comeu, ela não conseguiu. Eu ainda sobrevivo, eu ainda posso. É esse o paradoxo do masoquismo trágico provocado por essa junção entre masoquismo e onipotência. É isso que acontece nos sonhos traumáticos que o Freud descreveu pela primeira vez no Além do Princípio do Prazer de maneira genial. Por que as pessoas sonham com situações traumáticas? Ali no espaço onírico, onde elas podiam sonhar com o avesso do que elas sofreram, e elas inconscientemente se colocam em situação de passividade, tortura quando dormem, quando elas finalmente poderiam ter um alívio. Mas por que o aparelho psíquico insiste no traumático? Essa situação vai dar para o Freud os elementos que ele precisava para propor o conceito mais problemático dele, a pulsão de morte, porque tem uma força que conduz o sujeito à morte. Vocês sabem, o Laplanche não vai aceitar esse conceito, ele vai tentar ler um pouco baseado no Ferencz, inclusive, que aceita o conceito de pulsão de morte, mas esses textos finais do Ferencz aqui, em especial Confusão de Línguas, vão ser textos precursores do que a teoria da sedução generalizada do Laplanche vai propor. A ideia de que o sexual é um mortífero. A morte a qual o sujeito não consegue se opor é o sexual proveniente do outro. Saída autoplástica, para usar os termos aqui do Ferencz, saída autoplástica, ou seja, cai sobre mim a tentativa de mudança, eu me parto em pedaços, eu me machuco, eu me coloco em situação de violência, porque eu não tenho chance de mudar o ambiente. Eu não tenho, então, uma saída aloplástica. Eu não consigo mudar o ambiente, então cai sobre mim a violência. Essa saída masoquista, presente então nesse complexo de Fênix, é uma saída que, para a clínica, coloca um problema, porque a um só tempo o sujeito ainda precisa da repetição, mas a tarefa do analista, claro, é convidar esse sujeito a interromper essa repetição e fazer com que o sujeito em análise se dê conta de qual passividade ele está querendo se livrar. O que ele está querendo experimentar de novo por meio da passividade, a mais violenta, essa morte reiteradamente reencontrada. Quais são as cenas de passividade constitutivas que fazem com que o sujeito repita infinitamente a sua própria morte e o seu próprio renascimento? É isso que se coloca como questão em análises onde a Fênix aparece no meio do nosso consultório. De maneira geral, o processo psicanalítico é o mesmo para esses casos. Repetir, recordar, perlaborar.
a gente vai repetir e tentar associar essas repetições mortíferas às experiências emocionais, familiares, histórico-libidinais desse sujeito. O que ele repete chegando bêbado todo dia e se colocando em situação mortífera? O que ele quer dizer com isso? Quem é esse eu absolutamente apassivado, submisso, submetido ao álcool, ao outro, a qualquer um? Quem é esse eu? Qual experiência ele está repetindo para dizer para si mesmo: eu sobrevivo a esse traumatismo, eu dou conta disso? É essa a tarefa da análise, lembrar disso, recordar disso, tentar construir hipóteses sobre essa repetição passiva. A partir daí, claro, perlaborar outras saídas menos traumáticas, menos violentas, deixar de ser fênix. Entender, talvez, que todos nós somos fênix, mas temos que tomar cuidado com as fogueiras que nós mesmos plantamos pra gente, preparamos pra gente, porque muitas vezes esse masoquismo onipotente vai longe demais. Eu queria lembrar que pro Laplanche a grande questão não é se a gente vai ser masoquista, é o quanto, como a gente vai ser masoquista. A nossa posição originária, aquilo que nos define enquanto sujeito sexual, é o masoquismo. Isso daria um outro vídeo que a gente ainda vai fazer. O que é o masoquismo para o Laplanche, por que ele é a posição originária de todos nós. Só quero alertar aqui que isso não é particular desse sujeito lá que vai se identificar com a fênix e que vai se identificar com os processos masoquistas de onipotência. É de todos nós, isso acontece em alguma medida com todos nós. Na nossa repetição, nos nossos pesadelos traumáticos, a gente precisa, de alguma maneira, provar para si mesmo que consegue sobreviver ao traumático proveniente do outro. Isso é a garantia de um certo mínimo da sobrevivência do eu. O eu começa a sobreviver a partir daí. Eu consigo sobreviver àquilo que o outro me produz, me intromete, me violenta. Aquilo que o outro, de alguma maneira, me endereça de forma violenta, não me destrói. Pode destruir uma parte minha, eu posso me fragmentar, eu posso me desmaterializar, mas eu vou conseguir refazer, mesmo que eu tenha que, para isso, me refazer, me entregar de novo ao outro, para provar para mim mesmo que eu sobrevivo à fragmentação do outro. Eu me entrego mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma, para provar para mim mesmo, claro, provar para o outro também, que eu sei bem o que ele deseja e estou bem interessado em realizar o desejo dele, de me destruir. No fundo, eu realizo o desejo do outro, me destruindo, mas, por outro lado, realizo o meu próprio desejo masoquista de sobreviver infinitamente a essa destruição. É isso, pessoal. Se você me acompanhou até aqui, curta, compartilhe, divulgue aí o vídeo. Como Fênix, eu espero voltar num próximo vídeo para a gente conversar sobre outros temas. Não que o processo aqui seja muito destruidor, mas compartilhe, comente aí, me digam aí o que vocês acharam. Hipóteses, outros nomes para esse complexo, vocês acham que pegam? Eu não acho que vai pegar, mas enfim, é só uma brincadeira. Complexo de Fênix, vocês já encontraram isso no consultório? Me digam, até a próxima.